Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que segue a sua preparação para encarar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas neste vídeo quero tratar sobre a Copa Libertadores da América. Afinal, a Conmebol abre a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores da América e causa um rebuliço nas redes sociais envolvendo as torcidas de Inter, Fluminense, Boca e Palmeiras. Quero falar também, gente, sobre a declaração do Keno que repercutiu, nos bastidores em relação ao pensamento do atleta do tricolor carioca para a decisão contra o Internacional. E uma frase que foi dita nos bastidores que preocupa sobre as categorias de base do Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, já quero falar sobre Copa Libertadores da América. Sei que amanhã tem um jogo importante contra a equipe do São Paulo, o Inter precisando voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, mas também temos um desafio importante pela Libertadores. Dia 27, no Maracanã, jogo de ida da semifinal contra a equipe do Fluminense. E depois a volta no dia 4 de outubro aqui no Beira-Rio. Tenho certeza que Porto Alegre vai parar, vai ser uma loucura tudo que a gente vai viver nesse dia. Mas, neste exato momento, eu quero falar sobre uma decisão da Conmebol, na qual eu não concordo, mas que já foi tomada. A Conmebol abriu a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores da América hoje, dia 12 de setembro. E as vendas já estão disponíveis lá no site da Conmebol. Até vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser se arriscar a comprar o ingresso para a final, mesmo sem saber se o seu time está. Vale se você é torcedor do Inter, se você é torcedor do Fluminense, se você é torcedor do Palmeiras ou se você é íntia do Boca Juniors, tá? São os 4 times envolvidos na semifinal, 2 deles vão chegar na final. A Conmebol abriu então 3 categorias de venda, tá? A categoria 1, que é um setor lateral ali do lado do campo, no Maracanã, no setor inferior, vendendo ingressos a R$ 1.300, ou seja, qualquer pessoa pode comprar esse ingresso. Cada CPF tem direito a 5 ingressos, então você é um argentino que está de férias no Brasil e quer ver a final da Libertadores, você pode já comprar os ingressos da Conmebol. Tem uma outra categoria que também foi aberta, que é um setor superior, também na lateral do campo, que está sendo vendido a R$ 800. Essas duas categorias, chamadas de categoria azul e categoria laranja, estão disponíveis para venda no site, tá? Por que eu estou dizendo que está separado em categorias? Porque há um terceiro lote, uma terceira categoria que não foi aberta hoje, que são 2 setores atrás dos gols. Gol do lado direito e o gol do lado esquerdo. Esses setores serão exclusivos para o torcedor finalista, ou seja, a Conmebol só colocará à venda a partir da definição de Inter e Fluminense, de Palmeiras e Boca Juniors. Este ingresso terá o custo de R$ 260 a inteira. Então, se você fizer um cálculo simples, você pode garantir o ingresso a R$ 130. Então, é um valor que está disponível para comprar somente lá no dia 4 de outubro, quando o Inter for finalista ou não, quando o Fluminense for finalista ou não, e no dia 5, quando o Palmeiras e Boca decidirem quem irá para a final da Libertadores. Mas é a Conmebol, abrindo essa venda, um preço salgado, R$ 1.300 a categoria 1, R$ 800 a categoria 2, lembrando que há meio ingresso, nesses 2 moldes aqui que eu falei para vocês. Então, quem quiser tentar a sorte, é bom dizer, que não há garantia nenhuma de que o Inter estará na final, pode tentar fazer isso por lá. Aliás, falando em tentar a sorte, ser finalista ou não, quem está muito otimista em ser finalista é o Fluminense. Ontem a gente ouviu e repercutiu nas redes sociais uma entrevista do Keno, atacante do Fluminense, para a ESPN, falando em fazer 2 ou 3 gols no Inter no Maracanã, de eliminar o Inter no jogo de ida, porque no Beira-Rio vai ser muito difícil. Disse que o Fluminense tem uma vantagem, que é ter um técnico acima da média, o técnico da seleção brasileira, que vai pensar todas as estratégias para o jogo. Diz que o time está pronto para ser campeão, e claro que a final ser no Maracanã, que é onde o Fluminense manda os seus jogos, também há um diferencial nesta campanha do Fluminense. A gente está vendo, que toda a mídia do centro do país, não vou dizer todos, mas a grande maioria, está apontando um favoritismo para o Fluminense.
Eu vi, né, por exemplo, de alguns jornalistas, né, de que o favoritismo do Fluminense é leve. Né, o João Guilherme, por exemplo, da Fox, do antigo Fox Sports, né, que agora narra na Paramount, por exemplo. O Juca Kfouri, que é um jornalista também que dá suas opiniões aí em blogs, chegou a comentar que o Internacional, daqui a pouco, por ter muitos estrangeiros, também não seria bom para o futebol brasileiro conquistar a Libertadores. Então vai se criando esse clima. A gente sabe que o Fernando Diniz é técnico da seleção brasileira, também não ganhou nenhum título muito expressivo na carreira, então tem todo esse apreço, né, do dinizismo, aquela coisa toda. Então o Inter vai como não vou dizer o coitadinho para essa semifinal, mas vai como o franco atirador, né? Ao que tudo indica, a responsabilidade está com o Fluminense, que tá aí, né? Eu diria que um misto de confiança e tem que cuidar para essa confiança não se transformar em salto alto. A gente sabe que os cariocas, no geral, e aqui não é nenhum preconceito, é um modelo de vida. São pessoas mais otimistas, né? São pessoas mais brincalhonas, mais despojadas, e daqui a pouco tem esse soar arrogante, né? Eu achei que o Keno passou um pouco do ponto, tá? Há quem diga que não foi nada demais, mas eu acho que soa como um salto alto, quando ele dizem fazer 2 ou 3 no Inter. Como assim fazer 2 ou 3 no Inter? O Inter não é o Olímpia, o Inter não é o Argentino Júnior, que o Fluminense passou, assim como sei que o Fluminense também não é o Bolívar, mas o Fluminense é mais do que o River? Será? Tocou 5 na fase de grupos. Sim, mas o River teve um jogador expulso. E lá no Monumental de Nunes, como foi? O River venceu. Então eu iria com cautela aí nessa situação, mas me parece um pouco da soberba do Fluminense neste mata-mata contra o Internacional. Gigante Veículos, tem o teu carro novo, carros novos, seminovos, teu usado na troca e a certeza de fazer o melhor negócio. Estamos aí, né, gente, chegando no feriado Farroupilha, então muita gente vai pra praia aproveitar o feriadão. Então a dica que eu dou é tirar um tempinho e passar lá na Gigante Veículos pra dar uma olhadinha no estoque, né, na vitrine da Gigante Veículos, fazer o test drive no carro que tu tá namorando. E eu vou deixar o link do WhatsApp da Gigante aqui para que você possa conversar com eles e fazer uma cotação, daqui a pouco fazer a avaliação do teu usado para trocar de carro com quem é referência em vendas no Brasil. Pra gente fechar, eu quero falar sobre categoria de base do Internacional nesse vídeo. Afinal, o Alexandre Ernest conseguiu, né, contato com algumas pessoas do bastidor do Internacional e a gente conversava muito sobre esses garotos que o Kudê tem chamado para treinar no time de cima. A gente viu cerca de 10 garotos irem ao Beira-Rio no domingo para fazer um treino. Ontem ele levou também menos garotos, é verdade, mas trabalharam lá no CT do Parque Gigante. Só que a gente pergunta assim, tá, os caras estão treinando no dia a dia, estão sendo observados, mas tem chance de algum deles ser aproveitado pelo Kudê já na quarta-feira contra o São Paulo? E a resposta que veio foi a seguinte: olha, neste momento a base do Inter não está fornecendo jogadores prontos para que a gente possa puxar e lapidar na finaleira ali, na transição da base para o profissional. O Inter entende que esses garotos ainda estão bem distantes, são muito verdes para jogar profissionalmente numa camisa do tamanho do Colorado. Isso preocupa, afinal a gente também precisa de jogadores assim. Se a gente for lembrar na história do Inter, muitos dos jogadores que surgiram como soluções, e aí eu volto lá atrás, 20 anos atrás, Cleiton Xavier, Daniel Carvalho, Clayton, Nilmar, Rafael Sobis, outros tantos que não vingaram, Ismael, lateral esquerdo, Chiquinho. São jogadores que entraram numa necessidade, não tinha outro para colocar, eles entraram e aí, bom, ou vai ou racha. Alguns ficaram, outros racharam. Então, neste momento o Inter não vai fazer isso. A gente está vendo jogadores, inclusive, que estão mais prontos, Estevão, Lucas Ramos, Tabolara, que já não estão jogando. Então imagina jogador extremamente cru, vindo do profissional, ou melhor, vindo da base para o profissional. Muito menos a possibilidade de jogar nesse momento, na reta final da temporada, com semifinal de Libertadores e o Inter nessa pressão que vive dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza? KTO.com, te registra lá, hoje tem Colorados em campo pelas suas seleções. 6 horas da tarde tem Equador e Uruguai, jogo em Quito. Valência contra Rocher. Quem leva melhor? Acho que o Valência vai levar essa. E também tem Charles Arangues em campo pela seleção do Chile contra a Colômbia. Não sei se o Arangues vai levar, viu? A seleção chilena tá numa safra ultrapassada já há bastante tempo.
tomou 3-1 do Uruguai na rodada de abertura das eliminatórias. Sei não, hein? Eu iria no empatezinho nesse jogo aqui. E são os últimos compromissos dos colorados, então nada da FIFA. Vai palpitar? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada. O código é COLAR para ganhar 20% de free bet no primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e ativar as notificações. Fui!